A imprensa, especialmente os jornais, tem nos últimos dias noticiado fartamente fatos que, ao serem divulgados, desmentem ou repõem a verdade para não ofender ouvidos sensíveis da situação, repõe a verdade em relação a inverdades, já que a palavra mentira parece ser banida quando ela se dirige a presidente da República, e que foram sustentadas pela candidata Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral. Mas hoje é um jornal que não costuma ser lido por muita gente, que traz a mais recente ilustração do descompasso entre o Brasil apresentado pela presidente na sua campanha e o Brasil real que emerge logo depois das eleições. O jornal que noticia o último dado, o último na série, porque virão outros, é o Diário Oficial. O Diário Oficial de hoje, que publica a mensagem número 365, onde a presidente da República encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. Vejam, Vossas Excelências, nós estamos já chegando no final do ano e a presidente propõe a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Uma Lei de Diretrizes Orçamentárias que já deveria estar em vigor antes da elaboração do orçamento. No apagar das luzes do ano, ela manda um projeto de lei alterando a LDO de 2014. Para quê? Ela pretende, fundamentalmente, alterar as metas do superávit primário do atual exercício financeiro. O superávit primário é aquilo que o governo se dispõe a poupar, a economizar, isso está fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, economizando seus gastos em relação à arrecadação. Ou seja, o governo se compromete na Lei de Diretrizes Orçamentárias a gastar menos do que arrecada e, com isso, criar um superávit para pagar a dívida interna. Se o governo não faz isso, o que acontece? Acontece que o governo é obrigado a se endividar cada vez mais. Se o governo não poupa, se o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que ir ao mercado financeiro, ele tem que dar alimento aos rentistas, aqueles que vivem de juros, aos bancos, né, para poder fechar suas contas. Isso eleva a taxa de juros, compromete os investimentos privados, compromete as finanças das famílias e acaba gerando desemprego. Por isso é que o governo se compromete na lei a poupar, a gastar menos do que arrecada. No entanto, o que nós estamos vendo hoje, publicado no Diário Oficial da União, a mensagem 365, é a confissão da presidente da República de que foi irresponsável na gestão das finanças do Estado. Gastou mais do que arrecadou e aumentou o buraco para onde as finanças públicas brasileiras está correndo celeremente, com grande prejuízo para o nosso povo. Vou lembrar os dados a respeito dessa questão. A meta fixada na lei, na LDO, para este ano, a meta do superávit primário, da poupança do governo, era de 1,9% do produto interno bruto. Isso significa aproximadamente 116 bilhões de reais. É o que a lei determinou que deveria ser o volume da poupança do governo. No entanto, senhor presidente, diferentemente do que diz a lei, as contas do governo fecharam de janeiro até setembro deste ano com um rombo da ordem de 15 bilhões de reais. Ou seja, em vez da poupança de 116 bilhões, presidente, peço a indulgência de Vossa Excelência para concluir. Um rombo da ordem de 115 bilhões de reais. Essa é a triste realidade. É a herança maldita que a candidata Dilma Rousseff lega à presidente reeleita Dilma Rousseff. Há vários fatores que explicam esse resultado. O primeiro deles é o baixíssimo índice de atividade econômica. O Brasil não vai crescer esse ano.
O crescimento do PIB vai ficar abaixo de 1%, ou seja, nós teremos crescimento per capita, por cabeça de habitante, negativo, porque a população brasileira cresce num nível superior ao crescimento da economia, né? Outro fator é a política que levou esse resultado, é a política de desoneração fiscal. Indiscriminada, sem critério, sem avaliação de resultados, que foi fazendo com que o governo brasileiro abrisse mão cada vez mais de volumes crescentes de receita, sem que haja nenhum resultado efetivo, porque o nível de desenvolvimento, o ritmo de crescimento econômico continua rastejando menos de 1%. Agora, não há dúvida, senhor presidente, que a campanha eleitoral, da maneira como foi conduzida pelo presidente Dilma Rousseff, contribuiu para esse resultado. Ela deu prioridade total à reeleição, abandonou o governo do país. Ela ficou 31 dias sem pôr os pés no Palácio do Planalto, segundo a Folha de São Paulo, publicação dia 20 de outubro de 2014. E demonstrou com isso total desprezo pela administração do dia a dia do país. Administração da qual depende o bem-estar dos brasileiros. Quando eu falo nas contas públicas, eu estou falando de taxa de juros, estou falando de nível de emprego, estou falando de nível de renda. Senhor presidente, a divulgação desse estouro nas contas públicas vem agora confirmar aquilo que nós vínhamos dizendo e continuamos dizendo: o governo é irresponsável na gestão das finanças públicas brasileiras. E a presidente encaminha para o Congresso a confissão dessa falência, que é esse projeto de lei que pede, de certa forma, uma anistia ao Congresso Nacional. Olha, eu errei, eu gastei mais do que eu arrecadei, eu descumpri a lei, agora eu peço aos senhores congressistas que me perdoem. Não, da nossa parte não terá perdão, não. Quero dizer claramente que nós vamos votar contra. Já ouvi também hoje do líder José Agripino essa afirmação enfática: a oposição não vai colocar a impressão digital nessa anistia que a presidente Dilma Rousseff nos pede para encobrir, para perdoar a sua irresponsabilidade na gestão das contas públicas brasileiras. Muito obrigado.